Glória, meus amados, a paz do Senhor. Estamos de volta no nosso canal EBD Online. Convidamos a você, a partir de agora, a acompanhar conosco mais uma teleaula da classe de discipulando. Estamos no ciclo de número 2 e hoje será aplicada a lição de número 11, a 11ª lição, que tem como tema Crendo nas ordenanças de Cristo, a Igreja. Meu querido irmão, convido você também a acessar o nosso canal EBD Online, Luiz Vitoriano de Souza Júnior. Você vai lá se inscrever, dar o seu joinha, fazer o seu comentário e compartilhar. Essas aulas são aulas que temos como intuito trazer auxílio para os novos convertidos, os nossos jovens na fé. Que Deus nos abençoe e logo mais estaremos aqui com a nossa lição. Ô glória! Para a lição de hoje temos como texto bíblico base o Evangelho escrito por Mateus, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 17. Também capítulo 28 de Mateus e o versículo 19. Também nós vamos ler lá no Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 22, versículo 19 e versículo 20. Também vamos ler a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 26. Acompanhe conosco, pegue sua Bíblia e vamos ler a santa e poderosa palavra de Deus, que nos diz o seguinte: Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti. Vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Mateus, capítulo 3, versículos 16 e 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Lucas capítulo 22, versículo 19 e 20. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 e 24. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25 e 26. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Bendito seja o nome de Jesus. Meus queridos irmãos, fizemos esta leitura do texto bíblico base, que será utilizado para a aplicação desta lição maravilhosa, crendo nas ordenanças de Cristo, a Igreja. Temos também como meditação desta lição Mateus capítulo 28, o versículo 19 e o 20, que acabamos de ler no texto bíblico base, que nos diz, vamos repetir este texto, é bastante propício para a lição que iremos aplicar, tendo em vista que estamos estudando as ordenanças de Cristo, ou as ordens que Cristo deixou aqui na terra, para que a sua igreja, a igreja que ele fundou, pudesse cumprir na íntegra. E diz assim: Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a observar
todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Bendito seja o nome de Deus. Observamos aqui, meus irmãos, nessa parte da meditação, a primeira ordem que Cristo deixou para a sua igreja. Cristo deixou a ordem de batizar seus discípulos. E também fica claro aqui neste texto que o Senhor também deseja que todos os seus discípulos sejam ensinados em todas as ordens e observâncias da palavra de Deus. Também é uma promessa linda e maravilhosa para seu povo aqui neste versículo, de estar conosco todos os dias das nossas vidas. Oh, glória a Deus! Vamos ver também aqui, meus irmãos, os objetivos da lição deste domingo. São 3. Primeiro objetivo, demonstrar a diferença entre sacramento e ordenança. O segundo é apresentar o significado e o propósito do batismo em águas. E o terceiro objetivo é expor o significado e o propósito da ceia do Senhor. Glória a Deus. Bem, meus amados irmãos, vejamos agora uma rápida introdução da lição deste domingo, crendo nas ordenanças de Cristo à igreja. A presente lição nos traz 2 ordenanças do Senhor para a igreja. A primeira delas é a realização do batismo em água e a segunda, da Santa Ceia do Senhor. Por mais de 20 séculos, a igreja tem praticado esses 2 atos que o Senhor deixou para a sua igreja. Embora algumas denominações tenham diferentes entendimentos sobre a interpretação espiritual desses 2 atos. O nosso objetivo hoje é que você, ou que cresça em você, cada vez mais o desejo e a vontade de expor para a sociedade a fé que você abraçou. Então, a partir de agora, acompanhe conosco essa maravilhosa lição. Bem, meus amados, vamos ver agora o que diz o primeiro tópico da lição de hoje, crendo nas ordenanças de Cristo à igreja. O primeiro tópico nos traz o seguinte tema: ordenança, não sacramento. E o primeiro ponto nos diz o que é sacramento. Nós vamos ver aqui, irmãos, a partir de agora, a diferença entre essas 2 palavras na prática. O que é sacramento? Esse é o primeiro ponto da lição de hoje. Sacramento deriva-se do latim sacramento. O termo referia-se a uma soma de dinheiro considerada sagrada aos deuses pagãos. Mais tarde, sacramento passou a designar o juramento dos novos recrutas do exército de Roma. Em seguida, os cristãos adotaram esse termo para dar importância aos votos de obediência e consagração a Deus. A partir de então, o termo é usado pela Igreja Católica Romana com a pretensão de transmitir graça espiritual, ou melhor, graça salvífica para os seus fiéis. Agora vejamos o segundo ponto do segundo tópico. Já ouvimos acerca do sacramento. Agora vejamos o que é ordenança. Isso mesmo. O termo também deriva do latim ordo, que significa uma ordem. Vou repetir. Uma ordem. Assim, a palavra ordenança sugere que o batismo e a ceia do Senhor foram cerimônias sagradas, instituídas pelos mandamentos de Cristo. Nosso Senhor ordenou que a igreja as observasse, não como cerimônias transmissoras de poderes místicos ou salvíficos, mas porque simbolizam o que de fato aconteceu na vida daqueles que aceitaram a obra salvífica de Jesus Cristo. Temos aqui como referência 2 textos da Bíblia Sagrada. O primeiro está em Mateus capítulo 3, versículo 14 e 15, e Lucas capítulo 22, versículo 19 e 20. Vejamos o que diz a santa e poderosa palavra de Deus. Mateus capítulo 3, versículo 14 e versículo 15 nos diz: Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu no batismo. Agora vejamos o que diz Lucas capítulo 22, versículo 19
e 20. E tomou o pão, deu graças, partiu e deu-lhes, dizendo: isto é o meu corpo, que é por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por vós. Fica claro e nítido para todos as ordens que o Senhor deixou para a igreja. Inclusive, na primeira passagem, João Batista não quis realizar, mas Cristo deixou claro a importância e a necessidade de todos aqueles que professam a fé em Deus aceitar o batismo em águas. E também na outra passagem de Lucas, fica claro que a realização da Santa Ceia é uma ordem do Senhor. Então, meus queridos irmãos, aprendemos aqui a diferença entre o sacramento e as ordenanças. As ordenanças são ordens diretas do Senhor, não tem poder salvífico, porque o poder da salvação só há na graça de Deus através da morte do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória! Meus amados irmãos, nós agora vamos ver o terceiro ponto do primeiro tópico desta lição maravilhosa. Crendo nas ordenanças de Cristo, a igreja. O terceiro ponto nos diz: a igreja evangélica crê nas ordenanças de Jesus. Por isso, nós evangélicos cremos que o batismo e a ceia do Senhor são cerimônias que não trazem salvação, mas evidenciam a nova vida com Cristo e a nova comunhão eterna com Ele. Portanto, segundo as Escrituras, o batismo e a ceia do Senhor são ordenanças de Jesus e não sacramento. Amém, meus amados? Vemos aqui o primeiro tópico desta lição maravilhosa, que foi ordenança, não sacramento. Sacramento é uma coisa, ordenança é outra. E nós, evangélicos, cremos nas ordenanças de Cristo, que não salvam, mas devem ser praticadas, devem ser executadas, porque foi o Senhor Jesus quem deu a sua ordem imperativa. Amém? Vamos ver. O segundo tópico da lição de hoje traz o seguinte tema: o batismo anuncia uma nova vida. É exatamente isso que acontece com todo aquele que se submete ao batismo em águas. Ele declara publicamente que ele é uma nova criatura. Mas vejamos o que é batismo. A palavra batismo vem do termo grego baptizo, que significa imergir, mergulhar. Conforme estudamos na lição sobre o batismo com o Espírito Santo, entretanto aqui, na lição de hoje, referimos-nos ao batismo em águas, uma cerimônia que marca a decisão interior do crente por Jesus, em que a pessoa assume publicamente a sua fé em Cristo, diante da comunidade de fé e também diante da sociedade. Agora vejamos o que diz o segundo ponto do segundo tópico. O segundo ponto do segundo tópico desta lição nos diz o propósito do batismo. O propósito é a identificação do crente com Cristo, na mesma perspectiva que Jesus Cristo foi crucificado, morto e ressuscitou para ascender ao céu. O crente declara que também foi crucificado e morto com Cristo, e com ele ressuscitou para uma nova vida. Portanto, outrora inimigo de Cristo, e o crente finalmente se rende a ele para sempre, conforme nós vamos ver lá na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 12 e 13. Pegue sua Bíblia e acompanhe conosco esta leitura para nossa segurança espiritual. Tendo sido sepultados com ele no batismo, vou repetir, tendo sido sepultados com ele no batismo, veja aí exatamente esta ligação, esse simbolismo que há entre o nosso batismo e o ato do Senhor Jesus Cristo realizado em nosso benefício. Nele também ressurgiste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos.
E a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Nós vemos aqui claramente, exatamente essa ligação que há, esse simbolismo que há na realização do batismo com o ato que Jesus realizou na cruz do Calvário e, consequentemente, ao terceiro dia, ressuscitou dentre os mortos. O terceiro ponto do segundo tópico nos traz o seguinte assunto: por que não batizamos criança? Vejamos. Ora, se cremos nas Escrituras que o batismo é uma iniciativa do crente pela rendição a Cristo, seria incoerente da nossa parte batizarmos crianças recém-nascidas, já que elas não têm o desenvolvimento cognitivo pleno para declarar publicamente a fé por Cristo. Por isso, a maioria das igrejas evangélicas adota o costume bíblico de apresentar as crianças recém-nascidas a Deus diante da igreja local, como Jesus foi apresentado ao Senhor no templo, conforme Evangelho escrito por Lucas, capítulo 2, do versículo 22 ao 24. Pegue sua Bíblia e vamos ver o que está escrito lá em Lucas, capítulo 2, versículo 22 ao 24. Quando se completaram os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor, para dar oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Assim está escrito na santa palavra do Senhor. Veja que Jesus foi levado para o templo, não para ser batizado, mas para ser apresentado. Posteriormente, quando Jesus já estava em uma determinada idade, ele também se submeteu ao batismo para dar o exemplo e para dar importância a este ato de fé realizado por todos nós. Assim, os pais da criança apresentada são estimulados a fecharem o compromisso de educá-las no Evangelho ao longo da vida. Então, quando a criança atingir maturidade suficiente, solicitará o batismo, a fim de proclamar também publicamente a sua fé em Cristo Jesus. Isso se dará quando ela tiver pleno conhecimento de discernimento, de diferenciar entre o certo e o errado. O terceiro e último tópico da lição de hoje nos traz o seguinte tema: a ceia do Senhor anuncia a comunhão com Cristo. E o primeiro ponto a observar aqui é: o que é ceia? É uma reunião que a igreja cristã vem observando desde os tempos de ministério terrestre de Cristo, pois foi o próprio Senhor quem a instituiu quando da sua última refeição com os santos apóstolos. Você vai encontrar essa referência lá em Lucas, capítulo 22, do versículo 14 ao versículo 23, onde o pão simboliza o corpo partido de Cristo por nossa causa. Ele doou-se e foi moído por amor de nós. O suco de uva simboliza o sangue derramado de Jesus na cruz por amor de nós. Assim, a ceia do Senhor lembra-nos de Jesus Cristo em 3 perspectivas: passado, presente e futuro. O segundo ponto do terceiro tópico desta lição nos diz o seguinte: o propósito da ceia do Senhor. A ceia do Senhor tem como propósito a comunhão com Cristo e também com o seu corpo, que é a igreja. Com Cristo porque nós relembramos a sua morte, passado, a sua ressurreição, isto é, ele está vivo e habita em nós, presente, e brevemente voltará, futuro, quando então beberá novamente conosco do fruto da vida, conforme nós vamos encontrar
a referência lá no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 22 e o versículo 18, que nos diz: pegue sua Bíblia e acompanhe conosco Lucas, capítulo 22 e o versículo de número 18. Pois vos digo que não mais bebereis do fruto da vida, até que venha o reino de Deus. Esta foi a promessa do Senhor para os apóstolos e também para a sua igreja, que novamente teremos o privilégio de estarmos com Ele na eternidade, participando da grande ceia celestial. Bem, meus amados, o terceiro ponto do último tópico desta lição nos traz a seguinte mensagem: em memória de Cristo. É exatamente isso, ou é exatamente este sentido que trazemos na realização da Santa Ceia. É trazer à nossa memória a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Quando nos reunimos à mesa do Senhor, cremos que o Senhor está presente de forma espiritual conosco, conforme Ele mesmo prometeu. Mateus registrou no capítulo 18 e no versículo 20, que o Senhor disse: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente no meio deles. Assim falou e prometeu o Senhor Jesus Cristo, e assim cremos. Entretanto, isso não significa que o pão irá de forma literária virá em seu corpo, e que o suco de uva irá se transformar também de forma literária, irá se transformar no seu sangue. Ou seja, isso é no sentido figurado, como o Senhor Jesus Cristo mesmo falou aos seus discípulos, lá em Lucas capítulo 22, versículo 19 e versículo 20. Ou seja, o pão continua sendo pão e o suco de uva continua sendo suco de uva. Entretanto, em nós está a lembrança da suficiência do sacrifício de Jesus, a certeza da presença dele e a esperança de que um dia estaremos para sempre com o Senhor. Por isso dizemos, em memória de Cristo. Agora nós vamos aqui, irmãos, fazer uma conclusão desta pérola. A nossa conclusão de hoje é o seguinte: nas primeiras comunidades cristãs não se cogitava a possibilidade de um crente em Jesus não ser batizado e, por conseguinte, não participar da ceia do Senhor. A presente lição mostrou a você as duas ordenanças que Jesus instituiu para a sua igreja: o batismo em águas e a realização da ceia do Senhor. Aprendemos ainda que elas proclamam para o mundo a decisão que tomamos. Portanto, proclamemos a fé através do batismo e participemos da ceia do Senhor para ratificar a nossa comunhão com o nosso Senhor e o seu corpo, a igreja. Agora, meus amados irmãos, eu quero rogar aos irmãos, juntamente comigo, para realizarmos uma oração para pedir ao Senhor que tudo o que estamos passando atualmente se resolva, para que possamos praticar essas duas ordens que Cristo deixou à igreja, tendo em vista o momento em que estamos vivendo, onde as igrejas temporariamente estão com suas portas fechadas e algumas atividades nas igrejas estão impossibilitadas de se realizar. Por exemplo, o batismo e a Santa Ceia. Nós vamos orar e pedir a Deus para que tudo isso seja retomado em nome de Jesus. Curve sua cabeça comigo e a partir de agora oremos para pedir ao Senhor que modifique o quadro atual. Senhor nosso Deus e nosso eterno e maravilhoso Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos a Ti, Pai. Estamos vivendo um período de pandemia, onde muitos estão doentes com esta enfermidade que tem assolado o mundo inteiro. E dentre elas, a Igreja do Senhor está no meio, onde alguns dos nossos irmãos também estão acometidos dessa enfermidade. Pedimos a Ti, meu Deus, que tudo isso seja
resolvido que a cura venha, que a vacina venha, que o Senhor restabeleça a ordem no mundo. Meu Deus, nós oramos porque na lição que estudamos hoje, entendemos que o batismo e a Santa Ceia são ordens que a Igreja do Senhor recebeu para cumprir aqui na terra. E no atual quadro, estamos impossibilitados de cumprir. Por isso, rogamos a Ti, pedindo em nome de Jesus, que tudo isso seja solucionado e a Igreja do Senhor retome novamente as atividades. Eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao final de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da classe de discipulando. Estamos no segundo ciclo e eu convido a você novamente a curtir a nossa página no YouTube, EBD Online Luiz Vitoriano de Souza Júnior. Dá o seu joinha, faça seu comentário e compartilhe também com outras pessoas, mesmo aquelas que ainda não professam a nossa fé em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e até a próxima teleaula, se Deus quiser. Ô glória!